não é que a Bíblia traga referências a esse vírus especificamente, claro, mas eu estou utilizando passagens que falam de pragas, de pestes e catástrofes. Então, tudo isso vem de Deus, como já expliquei claramente. Segunda verdade é que esses cataclismas ou cataclismos, no caso de coisas sobrenaturais, terremotos, furacões e tudo, ou provocados sobrenaturalmente, além de pestes e pragas, tudo é reação da ira de Deus pelos pecados dos homens. Também deixamos claro. Estávamos vendo a terceira verdade. Nós nos propusemos a ver três verdades. Vimos duas inteiras e a terceira só comentei metade. A terceira é: o coronavírus pode e deve ser usado para a glória de Deus. Então, verificamos o propósito do coronavírus ou de toda peste nas vidas dos seres humanos em geral. Aí comentei, mas os seres humanos são divididos em duas grandes partes, dois grandes grupos. Os perdidos, os que não têm Deus, não são obedientes a Deus. Isso nós já vimos, deu para ver semana passada, que qualquer peste deve ter dois efeitos nessas pessoas perdidas. Todos os dois efeitos altamente benignos, deixei isso bem claro. O primeiro efeito é que devem humildemente se arrependerem e se converterem a Cristo e, desta forma, glorificar a Deus. Segundo, é servir como aviso do que vem pela frente, no caso, o julgamento eterno. Pronto. Vamos até aí e ficamos de ver hoje, então, o propósito de uma peste no segundo grupo dos seres humanos. Qual é este grupo? Os salvos em Cristo. Os que obtiveram fé. É claro que os crentes sofrem com as catástrofes e todos os males que Deus manda para a humanidade. É evidente, ninguém pode negar isto. Então, há duas considerações a serem feitas aqui. Primeira, haverá um período em que o julgamento oficial de Deus sobre a humanidade rebelde será derramado com toda a ira sobre a terra. E vocês estão muito bem informados sobre isto, para quem vocês acabaram de ouvir toda a exposição de Apocalipse. Estou me referindo à tribulação, é um período de em torno de 7 anos em que Deus vai oficialmente, então, derramar muitos males sobre a terra, e esse período é dividido em dois. Na metade, quando o anticristo iniciará a perseguição aos judeus, e deverá durar 3 anos e meio, mais ou menos, até o final, chamado de grande tribulação, essa segunda parte. O Senhor Jesus Cristo falou muito nesse período, em Mateus capítulo 24, mas não só desse período, porque ele mesclou um período mais breve, que era mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito invadiu, não o imperador ainda, depois ele se tornou, mas um general romano invadiu Jerusalém e destruiu grande parte da cidade, e foi uma queda terrível, quase total, que depois acabou de complementar no ano 135. Mas no ano 70 cumpriu-se a primeira parte, ou a parte mais imediata dessa predição terrível do Senhor Jesus Cristo. Mas ele misturava palavras que se cumpririam a curto prazo, digo curto, dentro de 30 e poucos anos, do tempo que ele estava falando, com a tribulação, que já fazem 2000 anos e não aconteceu, embora pode ser que esteja bem próximo. Seja como for,
Mateus 24 não é muito fácil de se estudar, e as passagens paralelas, porque às vezes a linha exata onde ele deixa de falar na queda de Jerusalém, que ajoelhou-se diante dos romanos, e quando ele passa a falar lá da tribulação. Mas aqui, nos versículos 20 a 21, nós vemos: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso não dá para ser aplicado, por pior que tenha sido a desgraça lá em Jerusalém no ano 70, mas não a ponto de se enquadrar no tamanho do que ele está falando aqui. Então, obviamente, ele está apontando para um período maior, realmente, que será a tribulação. Então, como pré-tribulacionista, ou seja, alguém que crê que os crentes não irão estar aqui durante a tribulação. Serão os crentes, ou seja, a igreja. Hoje o conjunto de todos os crentes na terra se faz, é a parte da igreja que está viva. A outra parte já partiu para o céu desde o dia começando com o dia de Pentecostes. Então, essa posição escatológica pré-tribulacionista, como já falei várias vezes, ela crê que os crentes no início da tribulação, ou seja, a igreja, irá escapar da tribulação através do chamado, muito conhecido, arrebatamento. Então, vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Inclusive, há 3 exemplos clássicos na Bíblia de pessoas que foram postas à parte quando Deus quis castigar formalmente um grupo de pecadores. Noé, Ló e os queneus, no tempo de Saul, quando Samuel mandou que Saul, os israelitas, vingassem Amaleque, os amalequitas, e disse: mas tire do meio os queneus, porque quando nós estávamos aflitos atravessando no deserto, os queneus tiveram misericórdia de nós, então tirem do meio, mandem sair, porque vai cair ira formal, o julgamento formal de Deus sobre o povo dos amalequitas. E Ló também foi tirado, como vocês sabem, de Sodoma e Gomorra, e Noé foi tirado na arca. Estamos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim: 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-nos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, vai haver um período em que a ira de Deus será, então, formalmente descarregada sobre os pecadores não arrependidos.
Neste período, a igreja não participará. Ela sairá antes. Ou seja, a tribulação começará, se nós estamos corretos em entender a Bíblia desta forma, com 0 crente na terra. Logo, logo, pessoas vão se converter, que ouviram o evangelho dos seus queridos amigos e parentes que já foram arrebatados, e haverá grande perseguição, inclusive crescente, mas muitas pessoas vão se converter, não mais pertencendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão os conhecidos como os santos da tribulação. A igreja já estará com Cristo. Então, nós que hoje fazemos parte da igreja, quando olhamos para frente e vemos a tribulação, nós podemos ter certeza, eu não vou participar desta terrível fase, época de 7 anos, aproximadamente, na história da humanidade. Não vou participar. Amém? Graças a Deus. Ao mesmo tempo, ou por outro lado, sabemos que ao longo da história humana, claro, tem havido juízos, embora considerados enormes, como grandes pestes e grandes desastres ecológicos e tudo mais, mas, embora grandes, são juízos menores, comparados com a tribulação dirigido à terra inteira e fortíssima, como julgamento de Deus. Então, tem havido juízos menores, não dirigidos a um grupo de pessoas, mas a locais específicos que alcançam todos os habitantes de uma determinada região. Terremotos no lugar tal, naquela região ali morreram tantas mil pessoas, centenas de pessoas, ou coisa assim, furacões, tsunamis. Nesses casos, é evidente que os crentes que estavam naquele local também sofreram e foram alvos das mesmas consequências terríveis, sofrimentos, morte e tudo mais. Mas é preciso aqui notar uma coisa muito importante. Como eu falei na semana passada e acabei de repetir, essas catástrofes devem ser entendidas como juízos menores de Deus sobre os rebeldes e serve como alerta para o julgamento eterno. Expliquei isso quando falei do propósito de Deus nessas coisas terríveis com relação aos perdidos, aos sem Cristo. Só que essa ideia de um julgamento, mesmo provisório, mesmo pequeno, apontando para o julgamento eterno, essa ideia de julgamento não se aplica mais ao crente. E aqui está um ponto importantíssimo da doutrina cristã. O crente, o convertido a Cristo, não tem mais nenhum julgamento de Deus para enfrentar como pecador rebelde, nem que seja uma topada numa pedra. Feriu o dedão numa pedra, tropeçou e caiu e se ralou. Isso não pode ser chamado de julgamento, tratando-se de um crente. O motivo é muito simples. Todo julgamento que deveria cair sobre um determinado pecador que se arrependeu e entregou-se a Cristo, todo o julgamento que deveria cair sobre a vida desta pessoa já caiu sobre Cristo. E esta é exatamente a maravilha do Evangelho. Às vezes, muitos próprios crentes não entendem bem isto. E pensam, será que Deus está me julgando e tal? Talvez eu esteja confundindo com outra coisa, como eu vou já explicar. Mas julgamento, não. Então, meu irmão, minha irmã, esqueça a noção de julgamento de qualquer forma, de qualquer tamanho, com relação a você, que é crente. Romanos 5:1.
Diz assim, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, antes nós estávamos em guerra, é isso que significa? Claro, o pecador está em guerra contra Deus. O pecador não arrependido, o homem natural, ele já nasce com natureza pecadora. Ele já nasce ofendendo a Deus assim que ele adquire o mínimo de consciência, a natureza dele o leva a pecar. É guerra contra Deus. E quando Deus, então, estabelece julgamentos pequenos à humanidade pecadora, julgamentos esses, pestes, terremotos e tal, que apontam para o grande julgamento final, tudo isto faz parte da guerra de Deus contra os homens, e a Bíblia fala de guerra claramente e usa outra figura também, falando de infratores da lei de Deus e Deus como juiz. Então, são figuras que a Bíblia usa largamente, tanto a guerra de Deus contra o pecador e o juízo pendente de Deus contra o pecador. Um como Deus sendo um senhor todo-poderoso, o senhor dos exércitos, que não admite esse tipo de rebeldia, e na outra figura, mas obviamente verdades que coexistem, Deus como juiz, julgando a sua causa. Seja como for, sim, é guerra entre Deus e o pecador impenitente. Aí vem o crente não, o pecador se convence dos seus pecados, levado pelo Espírito Santo, se arrepende, se entrega a Cristo, recebe a justiça de Cristo na sua alma e agora paz com Deus. Paz total, eterna. Aqui na terra e eterna. Acabou. Então, não há a noção de um julgamento de Deus ou algum tipo de demonstração da ira de Deus sobre um crente. Não existe. Porque a ira de Deus já foi descarregada. A ira de Deus sobre aquele crente, não é que Deus esqueceu, não, ele cobrou sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Romanos 8:1. Algumas páginas, passando algumas páginas apenas. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem julgamento, não tem condenação mais. Deus não vai dizer nunca mais para um crente você foi julgado e condenado. Não. João 3,18 explica isso ainda, talvez até melhor. E João 5,24, duas passagens importantes em João. João 3,18. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É muito claro isto. O que crê não tem mais julgamento nenhum para enfrentar. Acabou, encerrou. Já foi julgado em Cristo. Ou melhor dizendo, Cristo foi julgado por ele. Então, livre de julgamento. Livre de dizer assim, vou derramar minha ira sobre você, porque você é um devedor a mim. Você tem ferido a minha santidade e não se arrepende, por isso eu vou lhe cobrar. Acabou isto para o crente, já cobrou em Cristo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está resolvido. Claro, esse julgado aqui significa o resultado do julgamento. E, repetindo o que eu coloquei,
esses julgamentos menores aqui, que são essas desgraças na terra, apontam para um julgamento maior que já está conhecido, comentado, anunciado, definido, então já está julgado, já está resolvido, meu amigo. É só uma questão agora, como se diria, de formalidade. E, passando uma página adiante, João 5, 24, ou duas. João 5 e 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em... Olha aí a palavrinha, olha na sua Bíblia. Se tivesse lá com todo mundo na minha frente, como sempre eu diria, não entra em quê? Aí alguém diria, né? Agora não tem quem diga, só a Sandra. Pronto, a Sandra respondeu, em juízo. É isso mesmo. Ou seja, julgamento. Não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Acabou, resolvido. Muito bem. Até aqui nós estamos indo. Eu acho que está dando para explicar isso com certa clareza. Mas surge a pergunta, então, crucial. Pastor, peraí. Se Deus não tem como propósito um julgamento sobre o crente que sofre de uma peste, de uma praga, ou de um terremoto, ou de uma falência financeira, de uma desgraça econômica financeira, que nós não estamos livres disso, esta geração, por causa desse problema, ou um tsunami. Se Deus não tem, repetindo, se Deus não tem como propósito um julgamento sobre o crente que sofre de uma catástrofe assim, qual é o propósito? O que eu posso aprender nisto? Para mim, julgamento, o senhor está dizendo aí, pastor, que não é. Bom, não sou eu bem que estou dizendo, é a Bíblia, eu acho que já provei claramente. Julgamento não é. Não é porque falta um restinho ainda para julgar sobre Cristo, então Cristo só pagou um pedaço dos seus pecados, entendeu? E você está pecando demais, mais do que Cristo pensava quando morreu por você, então você vai ter que sofrer um pouquinho de julgamento ainda, porque Cristo ainda faltou pagar um pouquinho. Não, isso é heresia pura. Ok? Zero julgamento. Então o que é o propósito de Deus? Eu anotei 3. Vai até ter mais. Primeiro, o fortalecimento da vida cristã. Então, olhe bem, estou agora falando dos propósitos de Deus, o propósito, no caso triplo, para o crente que está vivo aqui, ainda na terra, enfrentando um julgamentozinho de Deus sobre os pecadores, mas como o crente está na terra, enfrentou o mesmo vírus, a mesma crise financeira, o mesmo terremoto, naquela região, no caso. E eu, com isso, se eu já fui julgado, sim, você já foi julgado. Julgamento não é. E o que é? Fortalecimento da vida cristã. Fé mais, visando uma fé mais robusta, mais confiança em Deus, mais perseverança. A Bíblia fala, olha, irmãos, cada item que eu estou colocando aqui daria uma pregação inteira. Eu já deve ter pregações sobre esses assuntos aí, se não concentradas, mas distribuídas entre si, mas são uma das partes mais importantes das cartas do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, é exatamente mostrar a importância de nós termos a nossa fé robustecida com os problemas e dificuldades aqui. Perseverança, maturidade, tudo isso se resume numa palavra só. Todo esse processo se chama de santificação. Então, eu tenho aqui uma série de passagens, que eu vou ler sem aprofundar em cada uma, que eu quero dar a vocês uma lembrança, vocês conhecem todas elas, mas uma lembrança panorâmica, para que você, é mesmo, já conheço, mas interessante, é bom até me lembrar disso nesses momentos, eu tenho até esquecido e tal. Eu tenho pensado como é que eu posso aproveitar essa crise toda e tal. Pois fortaleça a sua fé. Atos 14 e 22.
21, 22. 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, fortalecendo as almas dos discípulos. Olha a ideia de fortalecimento. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eu pensava que salvação era pela fé, não por tribulação, porque a gente entra no céu por tribulação, quanto maior a tribulação, mais rápido entra, o maior o galardão. Não, não. O galardão pode até ser, mas depende da maneira como você reage aos seus sofrimentos. Mas aqui não está dizendo nada disso. Está dizendo que faz parte da vida de um salvo enfrentar tribulações até finalmente chegar ao lado de Deus no céu. É isso. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, não espere, você que acabou de se converter a Jesus Cristo, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não espere, agora que eu sou filho de Deus, agora que eu não tenho mais nenhum julgamento sobre minha vida, meus pecados, porque Cristo já pagou, estou livre e vou ter uma vida de mar de rosas, tudo tranquilo, beleza? Fim dos meus problemas. Tem, inclusive, uma ala evangélica que prega isto. Heresia. Porque aqui está dizendo, você vai entrar no reino de Deus. Eu vou entrar no reino de Deus. No sentido, já entramos, mas o que está falando aqui é entrar lá, se apossar da plenitude da sua salvação, através de muitos sofrimentos. Faz parte. E veja a ideia de fortalecer as almas, a ideia de sofrimento ligado com fortalecimento de alma. João 16, 33. Eu sei que não estou dizendo nenhuma novidade aqui, como eu disse, é uma parte importante da pregação do próprio Novo Testamento, mas é bom termos como lembrança. Palavras famosas do Senhor Jesus Cristo, elas todas são, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 7. Jesus nunca nos iludiu quanto a uma vida aqui sem problemas e dificuldades de toda a ordem, não apenas de perseguições. Uma grande fonte de sofrimento do crente, muitas vezes, em muitas épocas, é perseguição, que ainda nós podemos enfrentar muita ainda nesta geração. Em alguns lugares do mundo está havendo perseguição, nunca deixou de haver, na realidade, varia de local, de intensidade, mas perseguição não é a única fonte de sofrimento do crente, não. É uma grande fonte, mas não única. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha a questão da importância de fortificar a fé durante as provações. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, de novo, e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós,
pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação que agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Ou seja, Paulo fala aqui não somente de perseguição, mas de todo tipo de tribulação. E ele, inclusive, faz uma lista detalhada do que ele está querendo dizer aqui. Lá em 2 Coríntios 6, está querendo dizer, digo, de tudo que ele penou, sofreu na sua vida como crente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 em diante, diz assim, 2 Coríntios 6, 4 em diante. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, olha a quantidade de palavras que ele se utiliza para descrever os sofrimentos dele. Nas privações, nas angústias, nos açoites, aí entra a perseguição. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, aí não é mais perseguição, é trabalho, dureza. Nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido. Ou seja, em tudo isso, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensivas, que é defensivas, por honra e por desonra, ele está aqui fazendo uma geral do estado dele, do que ele encontra como crente, coisas terríveis, como ele generalizou aqui, aflições, privações, angústias, açoites, prisões. Falou de coisas espetaculares também, como a bondade e o Espírito Santo sobre ele, o amor não fingido de irmãos. Então, são coisas terríveis e espetaculares, ao mesmo tempo, concomitantemente, que Paulo enfrenta, ou enfrentou. Como enganadores e sendo verdadeiros, e como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Que vida complicada essa de Paulo, irmãos. Como castigados, porém não mortos. Aí vem a beleza do versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Estão vendo? Zero julgamento da ira de Deus sobre Paulo. Já estava julgado em Cristo. Mas muito sofrimento. Mas não acabou a relação de Paulo, não. E agora é no próprio livro de 2 Coríntios. Lá para o capítulo 11. Claro que eu falei com mais detalhes quando eu preguei sobre a carta de 2 Coríntios para vocês 2 ou 3 anos atrás. 2 Coríntios 11, 21 em diante. Diz assim, ingloriamente, estou em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 21 em diante. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Ele está se gabando aqui, coitado, mas ele está se gabando em Cristo, tudo bem. Eu ainda mais. Aí começa a lista dele. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes, não obrigatoriamente em perigos de morte por perseguição, não. Também, mas não totalmente. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, perseguição pesada. Uma vez fui apedrejado. Aí já vem, em naufrágio 3 vezes. Não tem perseguição nenhuma aqui. Se alguém perseguiu Paulo aqui, foi o mar. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto,
perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Sofrimento de Paulo aqui. Puro. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar, mas ele continua a passagem que eu não vou ler, mas vejam a relação enorme de sofrimentos, a parte de perseguições que Paulo sofria como parte da vida cristã. Não é só parte como ministro do evangelho, não. Perigo de rio. Qualquer crente pode passar por perigo de rio, perigo de mar, tá perdido, naufragar, alguma coisa assim. São perigos que a vida traz. Então, o que eu aprendo com isto, com privações terríveis? Fortalecimento da minha fé. Mais 2 versículos, por fim, para esta parte. Tiago 1 e 12 diz assim. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, 2 coisas aqui. O crente vai ter provação. E aqui ele vai ser submetido aqui ao exame de Deus, como é que ele foi, se saiu nesta provação. Foi com perseverança? Foi. Então ele foi aprovado. E vai receber um prêmio, que é a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Sem entrar em detalhes aqui, mostra claramente que provações nos esperam. Quando fala de provação, não está falando de coisas agradáveis, gostosinhas que a vida nos traz, que também são lícitas e vêm de Deus também, devemos dar graça a Deus por elas e curti-las, tudo bem. Mas quando fala em provação, fala em dificuldade. Então você pode pensar assim, eu acho que eu estou sendo testado por Deus nessa provação do coronavírus. Pois pode achar, meu irmão. Pode achar, minha irmã. Porque está. Pode ser um jovem, pode ser uma senhora, pode ser um ancião, mas está. Então, qual é o objetivo? Nos exercitar. Na fé, na perseverança, na confiança, e tudo isso, já falei, adquirindo maturidade e aperfeiçoando nossa santidade. Então, é um momento de provação, sem dúvida. E você está sendo observado por Deus, para saber como é que você vai reagir. Nada a ver com salvação eterna, nada a ver com julgamento de ira. Estão vendo? Eu falei tanto na pregação passada, e nada mais disso para o crente. Mas a provação como crente. Segundo propósito. Primeiro, fortalecimento da vida cristã. Segundo, disciplina pelos pecados que nós ainda cometemos como crentes. Se alguém disser que não peca mais, o apóstolo João disse, é mentiroso. Então ainda pecamos. Então, esses pecados não têm nenhuma consequência em nossas vidas aqui. Tem, e muitas consequências. Ruins, claro. Mas nós já estamos julgados aqui, sim, para efeito de julgamento eterno, para efeito da ira de Deus que vai ser descarregada sobre os pecadores no julgamento final e vão ser jogados no lago de fogo eterno. Sim, esse julgamento não tem mais com relação aos nossos pecados. Mas os nossos pecados ofendem a Deus ainda. Claro! Ele é um Deus santo. Como um filho que é muito querido do seu pai, seguro na sua filiação, por DNA provado que é filho daquele homem, e amado e querido, mas quando ele desobedece o seu pai e desrespeita o seu pai, ou
fala alto com a esposa dele, que é sua mãe, você o ofende. Lógico. Isso tem uma reação que não tem nada a ver com a sua filiação, com a sua posição de filho, com aquele pai. E ele vai e lhe disciplina fisicamente. E às vezes duramente. Mas, pai, eu não sou teu filho? É, e o que isso tem a ver? Mas, pai, eu não sou alvo do teu grande amor? Claro. E o que isso tem a ver? Ele até diria tudo, porque eu estou provando que ele ama, inclusive. Ou seja, não tem nada a ver com ira de um Deus santo contra o pecador que o ofende, e não se arrepende coisa nenhuma, totalmente diferente. O crente é filho de Deus. E muitas vezes eu acho que Deus nem disciplina o castigo, nem castigo, não disciplina o crente, talvez não seja melhor, não disciplina o crente, porque o próprio crente já sofre tanto, pelo menos deve sofrer quando ele peca, que já é uma disciplina que ele próprio está se impondo. É ruim, você sabe disso, eu sei disso. É ruim, é sofrido pecar contra Deus. Então, às vezes o pai castiga o filho, disciplina o filho, às vezes não. Isso aí varia, conforme o pai examina e avalia. Mesma coisa, não há uma regra em Deus vai me disciplinar amanhã de manhã por esse pecado que eu cometi hoje, tal, ou daqui a um mês, ou nunca. Não sabemos. Porque é uma questão de educação, uma educação espiritual que o nosso Pai Celeste nos dá para nos aprimorar. Da mesma coisa que o pai faz quando disciplina fisicamente o seu filho. Nada a ver com questão de descendência, hereditariedade, não. Isso não se fala. É a questão de educação. Vamos lá, disciplina. Tem mais passagens do que eu já conhecia, né? Como vocês conhecem também, mas quando a gente resolve juntar todas, a gente até se admira. Como o Velho Testamento é rico disso. Quando o Velho Testamento fala em disciplina, ele está falando com relação, geralmente, a Israel, que é como é o povo eleito de Deus. Alguns eram crentes, eram fiéis a Deus, outros não, mas não importa. Como nação, elas são eleitas de Deus. Então, nós podemos utilizar isso para aplicar para o eleito de Deus convertido a Cristo. Então, é como uma aplicação que nós usamos o Velho Testamento para isso. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Diz assim, Deuteronômio 8 e 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, olha a analogia direta, assim te disciplina o Senhor teu Deus. É exatamente isto o assunto aqui. Salmo, vamos ver alguns salmos. Salmo 32, versículos 1 em diante. Diz assim, famoso Salmo de Davi. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, não há julgamento sobre ele. Não é essa questão. Ele está justificado diante de Deus, esse homem aqui. No caso de Davi, qualquer um. Enquanto calei os meus pecados, opa! Mesmo que não tenha iniquidade aos olhos de Deus, que já esteja justificado diante de Deus, mas ele ainda peca. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Lembra que eu falei que o crente sofre quando peca? E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Parece que ele adoeceu aqui, e aí já era a consciência dele, remorso, arrependimento, com Deus já entrando como disciplina também, seja como for, confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E a passagem continua.
Entendo essa passagem perfeitamente, como vamos ler já em Hebreus 12, que é a passagem clássica sobre disciplina no Novo Testamento, mas eu entendo aqui claramente como sendo esse quadro que eu estou colocando de um crente que não tem mais diante de Deus nenhuma iniquidade a ser prestada contas em termos eternos, que já prestou em Cristo, mas ainda peca, se angustia, se entristece, adoece, Deus interfere, disciplina, faz sofrer. Aí o crente confessa diante de Deus, conversa com Deus, trata diante de Deus. Pronto, é aquilo, aí vem um alívio em nós. É exatamente isso. Então, é disciplina que nós estamos passando aqui com esse vírus. Pode ser para alguns, pode não ser para outros. Não podemos afirmar. Digo, não podemos afirmar em termos individuais. Mas eu estou falando aqui que sofrimentos que Deus faz sobre a terra para rebeldes sentirem um avisozinho da ira divina que vem, esses sofrimentos pegam os crentes que estão naquele local e, uma vez pegando esses crentes, pode ser parte de disciplina de Deus sobre esses crentes, ou alguns crentes, muitos, poucos, não sei. E a disciplina de Deus, claro, ela é exercida individualmente também ao longo da vida do crente. Então, eu acho que minha sugestão é que você aqui pense no seu caso, na sua situação, como é que vem sendo sua vida, ou tem sido sua vida. Você tem confessado a Deus, tem tratado isso com Deus, tem pecado que você está deixando acumular diante de Deus. Você pode estar sendo disciplinado. Pode. Examine-se. Ainda Salmo 73 e 14, aqui o salmista estava reclamando de Deus porque ele sofria e o iníquo não sofria. Famoso Salmo 73, espetacular, porque todos nós passamos por isso em algum momento ou outro. E Asaf aqui reclama, até que ele entende. E ele acaba dando glória a Deus, que é, claro, é para ser a si mesmo e tudo. Mas enquanto ele estava nessa fase de reclamar, aqui no versículo 14 e 15, ele diz: pois de contínuo sou afligido. Olha aí o crentezão sendo afligido. E cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. E ele continua. Mas o outro, como ele vem dizendo desde o começo do Salmo, está numa boa. O iníquo, aos olhos de Asaf, pelo menos assim, numa avaliação meio mal feita, mas não, esse camarada aqui não sofre nada, não. Quem sofre sou eu. E sou fiel a Deus. Tem uma coisa errada. Aí logo ele viu que não era assim. Mas não vou entrar no Salmo em si. Mas só para dizer que era comum para Asaf sofrer. Inclusive dizia diariamente. Mais algumas páginas adiante, Salmo 89, versículos 30 em diante, diz: se os seus filhos desprezarem a minha lei, falando com Davi e por aplicação aos crentes, aos filhos de Jesus Cristo na fé. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, está falando de crentes, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Isso não é aplicável a um não crente. Não é aplicável. Quem vai ter sobre o não crente é, repito, ira. Mas aqui Deus diz que vai punir, vai açoitar, mas não tira minha bondade sobre ele, eu vou ser fiel à minha aliança. Que aliança? Para nós crentes, nova aliança em Cristo. Somos filhos de Deus, novas criaturas. Está firme a aliança. Mas o senhor está me batendo, o senhor está me açoitando. Eu sei, como pai,
que lhe ama e quer o seu bem. Salmo 119, 71. Famoso salmo enorme, o maior, que fala sobre a lei em cada versículo. 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha aí, irmãos, a conscientização desse crente. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Aprenda mais a Bíblia, irmão ou irmã, que está sendo, ainda vai ser afligido de alguma forma, direta ou diretamente, pelo coronavírus. Aprenda mais a Bíblia. Aproveite para aprender mais as Escrituras. Não apenas decorar versículo, mas aprender aqui no sentido, creio eu, também, de ser mais de acordo com a Bíblia, obedecer mais, ler mais, para compreender mais, para poder tê-la mais no coração, para poder vivê-la mais em todos os aspectos. Então, ligue provação com sua ligação com a Bíblia. Eu vou aproveitar esse sofrimento aqui para aumentar minha relação com a palavra de Deus. Jeremias 10 e 24. Bonito isso aqui. Também, palavra de um crente. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Bonito isso aqui. Isso aqui cabe perfeitamente na oração de um crente. Senhor, eu sei que eu estou sofrendo, eu estou perdoado em Cristo, e se tua ira for jogada sobre mim, eu iria ser destruído no lago de fogo. Destruído no sentido de sofrer eternamente, não deixar de existir. Isso aqui está resolvido. Graças te dou a Cristo, porque tu não vais mais me destruir com a tua ira eternamente. Mas eu estou precisando de umas boas castigadas, ou disciplinas. Me disciplina, Senhor, mas tem misericórdia de mim. É muito humano isso, né? Seja como for, Jeremias está reconhecendo. Castiga-me, Senhor. Mas bem pouquinho, porque a tua mão é muito pesada. E, finalmente, o grande capítulo 12 de Hebreus, como eu disse, o clássico sobre disciplina no Novo Testamento. Hebreus 12, de 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ele cita várias passagens do Velho Testamento aqui, mas eu vou só ler. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaias quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama. Ele não vai dizer isto para um rebelde sem Cristo. Não vai. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Lembra disso aí já. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. De novo, a afirmação que está falando de crentes em Cristo. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então é uma honra nós sermos castigados por Deus ou disciplinados por Deus nesse sentido, porque é uma prova de que nós somos filhos amados. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Nós deveríamos estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, ou seja, com vistas a valores espirituais eternos, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, é uma disciplina de altíssimo propósito. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, não, mas de tristeza. Nós sabemos disso por experiência própria.
Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Por fim, irmãos, terceiro propósito, e aqui já estou encerrando, pelo qual eu entendo pelas Escrituras que Deus tem como propósito sobre nós em tribulações que Ele coloca sobre o mundo, sobre os perdidos. Propósitos diferentes. Para nos lembrar do que nós escapamos. Nós nunca devemos deixar de lembrar a nossa redenção, a nossa libertação do pecado, o nosso livramento da morte eterna. Vou ler só duas passagens e vou encerrar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 em diante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou o teu espinho, a tua lança? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, qualquer crente pode chegar e dizer: você já pensou o tamanho do que Paulo está dizendo aqui? Um ser humano mortal olhar para a morte nos olhos e dizer: cadê, morte, o teu poder? Se atrever a dizer algo assim? Cadê o teu poder sobre mim? Cadê o teu aguilhão, tua lança? O teu poder está no pecado. Meu pecado é que me tornou exposto a ti, ó morte eterna, inferno, lago de fogo. Eu sei que eu mereço ir para lá. Sei que tu tens poder sobre mim, vírgula, tinha. E que atrevimento é esse? Eu não diria atrevimento, é ousadia em dizer assim: morte, tu não me pegas mais, eterna. Estou livre. E poder, porque você sabe, quando você enfrenta um valente, um marginal, uma coisa assim, você trata com cuidado, porque ele pode ser duas vezes mais perverso, você sendo atrevido com ele, arrogante, coisa assim. Mas Paulo diz assim: pois pode ser com a morte. O Espírito Santo é que nos autoriza, que Paulo está aqui levado pelo Espírito Santo. Pode ser extremamente ousado com a morte eterna, com o lago de fogo, com o inferno. Cadê? Cadê teu poder sobre minha vida? Porque eu sou o tal. Não! Não é porque eu sou o tal. Coisa nenhuma. Eu sou um pecador e merecia a morte. Mas eu escapei das tuas mãos, dizendo de outra forma, eu fui arrancado do império das trevas, do teu império, e levado por reino do Filho do amor do Pai. Cristo pagou os meus pecados e ele morreu. No meu lugar, estou livre. Irmãos, quando vem uma peste dessa, quando vem uma catástrofe dessa, que deve ser um aviso para os rebeldes sem Deus, do que vem pela frente, nós devemos fazer o contrário e dizer amém, porque eu estou enfrentando esse problema aqui, essa dificuldade, mas isso não é nada, não é coisa nenhuma do que eu escapei. Eles ainda estão sujeitos, eles estão sendo avisados. Eles, se não tomarem cuidado, vão para o lago de fogo. Eu não. Eu não tenho mais cuidado nenhum para tomar.
Com relação a essa peste aí, nenhum. Com relação à vida eterna, zero. Claro, tenho que ter cuidado, como já falei, exercitar a minha fé, fazer crescer a minha perseverança. Já coloquei isto. Sim, tenho cuidado para ver se eu não estou sendo disciplinado por Deus aqui nesta terra. Tudo bem. Mas em termos de vida eterna, de olhar para a morte eterna e tremer de medo como o descrente deve, de jeito nenhum. Por fim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 1, versículos 9 e 10. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiamos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Essa morte aqui, entendo que ele pode estar se referindo a uma morte aqui como Marte, como perseguido, coisa assim, mas entendo que ele está olhando lá para outra, parece como ele chama aqui, tão grande morte, é a morte eterna. E essa Deus já nos livrou. Então, irmãos, se nós estamos achando tão ruim a crise causada pelo coronavírus, que é apenas uma amostra da condenação eterna, vamos pensar que maravilha termos escapado da tal condenação eterna que nos levaria ao lago de fogo. Então, eu acho que apenas lembrar do que nós escapamos é pouco. Nós devemos celebrar a Deus em momentos assim, pela nossa salvação. E a salvação lembra que estávamos perdidos. Então, não precisa ter crise para a gente celebrar a nossa salvação, não, mas em crises, com certeza, essa celebração fica mais viva, fica mais colorida, com certeza. Então, se os descrentes, como falei na semana passada, têm motivos para louvar a Deus pelo coronavírus, já expliquei os motivos lá, quanto mais nós que escapamos de algo tão apavorante, diante do qual qualquer peste na terra é como uma pontada de um pequeno espinho no nosso dedo. Não vale nada disso, perto com a morte eterna, o terror eterno. E essa nós escapamos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine todas estas coisas para sairmos muito mais fortalecidos espiritualmente do que quando entramos nessa crise que não sabemos quando vai terminar e qual a extensão dela. Mas, independente disso, todas essas verdades bíblicas precisam ser aplicadas nas nossas vidas para que nós possamos receber de ti a aprovação. Foi provado, foi aprovado e vai receber a coroa da vida. Um prêmio especial. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.